E aí, pessoal, tudo certo? Aqui, Luciano, seu professor de Sociologia, para mais uma aula sobre esse gigante da Sociologia, esse mito da Sociologia que é o Émile Durkheim. E nós vamos discutir sobre os casos dos fatos sociais. O caso normal, o caso patológico e o caso anômico, que são conceitos que permeiam várias obras do Durkheim. Por exemplo, aparecem da divisão do trabalho social, aparece no clássico As Regras do Método Sociológico e aparece também em O Suicídio. Muito bem. Bom, pessoal, o Durkheim é um cara que está preocupado em entender a ordem, né? A estabilidade da sociedade. Quer dizer, o Durkheim está tentando entender como que a sociedade faz para se manter em coesão. Então é preciso que as pessoas reproduzam, né? Obedeçam os fatos sociais para que a sociedade tenha estabilidade, tenha equilíbrio no seu dia, no seu cotidiano. Muito bem. A segunda coisa, pessoal, que é importante é que nós possamos entender a visão que o Durkheim tem sobre essa sociedade, né? Então ele entende que a sociedade é como se fosse um corpo, é como se fosse um ser humano, vamos dizer assim, né? Quer dizer, nós temos o nosso corpo é formado por órgãos e se tudo estiver bem, nós então estamos saudáveis, não é isso? Se um órgão começar a falhar, nós ficamos doentes. E se nós não cuidarmos dessas doenças, nosso corpo então entra em colapso, podendo nos levar, né, até a morte de repente. O Durkheim compreende então, nos casos dos fatos sociais, esses eventos, né, quer dizer, os momentos de saúde, os momentos de doença e os momentos de calamidade vividos pelas sociedades. Ok, pessoal? Então ele compara a sociedade com um organismo, né? E vai tentar entender a saúde dessa sociedade nesse estudo dos casos dos fatos sociais. Vamos lá então. Qual é o primeiro caso dos fatos sociais estudado por Durkheim? O primeiro caso ele chama de caso normal, né? O que é o caso normal? O caso normal, pessoal, quer dizer que a sociedade está em coesão, que a sociedade está em equilíbrio. A maior parte das pessoas que fazem parte desta sociedade estão respeitando as regras, estão reproduzindo o que impõe os fatos sociais. Então veja bem, o exemplo que o Durkheim trabalha é o crime como um fato social normal. Mas, professor, como assim o crime é normal? Calma, vamos chegar lá. Primeiro, pessoal, o crime é um evento encontrado em qualquer sociedade, em qualquer época. Infelizmente, o crime é um fato social, então. Ele não é um fato social que nós amamos, mas o crime, ele demonstra algumas características do ponto de vista da saúde de uma sociedade. Entendendo, então, que pessoas vão cometer o crime, as leis são formadas e são renovadas para controlar a criminalidade, ou as instituições sociais, como a família e a escola, vão educar as pessoas para que elas não cometam a criminalidade. Então, por exemplo, né, pode ser então que nem minha mãe, né? Minha mãe sempre falava para nós sermos pessoas honestas, né, pessoas, gente boa, para não cometer o crime, que o crime não compensa, e que se nós cometêssemos o crime, nós teríamos uma punição que poderia ser até a cadeia nesse caso. Então veja bem, a minha mãe repassou para mim normas importantes para a vida coletiva. Então, na medida em que a maior parte das pessoas absorvem na família, na escola, essas normas da conduta que a sociedade deseja que os seus integrantes tenham e não cometam o crime está dentro da normalidade. Como é que o Durkheim demonstra essa normalidade do crime? Dentro das taxas de criminalidade. Presta atenção. Se as taxas de criminalidade estão sob controle, estão baixas, significa então que o crime está dentro do previsto,
Por isso que ele é normal. Significa, então, que a menor parte das pessoas estão cometendo a criminalidade. Tudo bem? Então, o crime é normal quando as taxas de criminalidade estão sob controle. Então, repare, pessoal, que a punição, né, sobre o crime faz com que a sociedade renove as suas normas, renove o que o Durkheim, na verdade, chamava de moral social, a crença em ter que seguir os fatos sociais. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei uma notícia do dia 23 de novembro de 2019 sobre a criminalidade. Então dá uma olhadinha aí, ó. Vou tirar meu rostinho lindo daqui, ó. Brasil registra queda de 22% nas mortes violentas em 9 meses, revela Índice Nacional de Homicídios. Olha que legal, ó. Mapa atualizado até setembro mostra que o país teve 30 mil assassinatos nos 9 primeiros meses do ano. Mas, professor, é alto, hein? Calma. 3.957 corresponderam ao índice de assassinatos no mesmo período em 2018. Então veja que teve uma diminuição das taxas de homicídio. Todos os estados registram uma redução nos crimes. Ferramenta criada pelo site que nós estamos utilizando acompanha essas mortes. Eu só coloquei a notícia para a gente poder entender, então, o que é que significa o crime como um fato social normal. Então, veja, no caso aqui, nós brasileiros estávamos assim, vamos dizer assim, mais tranquilos, porque as taxas de mortes violentas, as taxas de homicídio, não só estavam sob controle, como elas haviam diminuído naquele ano de 2019, se comparado a 2018. Ok, pessoal? Bola para frente. Opa, peraí. Aí. O segundo caso é o caso patológico. O que é o caso patológico? O caso patológico, o Durkheim diz o seguinte, que se as taxas de, por exemplo, na verdade, né? Se as taxas de criminalidade não estiverem sob controle, então a sociedade começa a passar por um período doentio. Então é como se algum órgão do nosso corpo não estivesse funcionando bem e nós começássemos a sentir alguma febre, fraqueza, alguma dor, que começasse a comprometer, né, as nossas atividades do cotidiano. O caso patológico corresponde a isso, né? Então são momentos em que a sociedade está doente. Quer dizer então, ó, que a coesão social está abalada. Repare aqui, ó, a coesão e o consenso social estão comprometidos. As leis que regulam a sociedade estão falhando e é preciso corrigi-las ou substituí-las por outras mais eficientes. Senão, a sociedade pode partir para um caso caótico. Então, o caso patológico significa que a coesão social está abalada, está começando a rolar alguns desequilíbrios nas instituições sociais. Ainda olhando para o exemplo da criminalidade, veja aqui, ó, que interessante. Eu peguei aqui nesse caso uma notícia, então, desse outro portal, né, de que 18 dos 20 municípios mais violentos do Brasil estão no Nordeste e no Norte, né, do nosso querido e amado Brasilzão. O lance é o seguinte, pessoal, então veja, não é o Brasil todo que está descontrolado, mas nós temos regiões em que a criminalidade está em descompasso com o restante do país. Nós temos regiões, então, em que a lei não é tão eficiente para manter o índice sob controle ou diminuir o índice, como nós vimos, mas também ainda a criminalidade não tomou conta e condenou toda essa sociedade e instalou o caos nessa sociedade, ok? Então, como nós estamos vendo que em algumas regiões as regras não são fortes o suficiente para manter a coesão social, nós estamos vendo então um caso patológico, um caso doentio. E se esses casos não forem tratados? E se a sociologia não intervir
para reforçar as leis sociais ou criar novas leis sociais. O que pode ocorrer com a sociedade? A sociedade, então, pode caminhar para este terceiro caso, que é o mais grave, que é o caso anômico. Anomia. Não nomia leis, sem regras, sem fatos sociais. Então nós estamos falando de um período, nós estamos falando de uma situação de ausência ou extinção dos fatos sociais. Quer dizer, então, que a sociedade entrou num caos. Comparando ao organismo, de novo, quer dizer, então, que a nossa saúde entrou em colapso. Nós estamos, então, sendo internados numa UTI. Podemos entrar podemos entrar em coma ou virmos até a falecer, infelizmente. Mas neste caso, do caso anômico, então, é uma situação em que as regras que as pessoas seguem temporariamente perdem a eficiência e as pessoas, então, vivem um período de desregramento, desordem, caos. Então nós ficamos desesperados, sem saber o que fazer, porque as regras que nós seguíamos temporariamente desapareceram. Vamos pegar um exemplo aqui, na sequência, que é o que aconteceu então no dia 26 de novembro. Disputa entre traficantes de facções rivais provoca intenso tiroteio em comunidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Não que isso não aconteça em outros locais do país, mas é que em função até da proximidade com a aula que nós estamos tendo, eu achei que essa notícia era pertinente para mostrar então uma situação anômica. Então imagine que nessa comunidade as pessoas ficaram desesperadas, com medo, sem saber o que fazer, uma vez que as regras que organizavam a rotina das famílias, das escolas, dos hospitais, do transporte, das áreas de lazer, do trabalho das pessoas, estavam comprometidas em função de um acontecimento súbito que colocou, então, que desregulou a convivência coletiva nessa região. Ok, pessoal? Espero ter colaborado um pouquinho mais com o seu conhecimento e com os seus estudos. Estaremos juntos numa próxima aula. Um abraço, até mais.